Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais, e comente a sua opinião das histórias. Sou a babaca por encerrar meu acordo de cuidados infantis com minha irmã porque não quero cuidar dos futuros enteados dela, que nunca conheci. Eu, 27F, sou uma mãe que fica em casa com meus 2 filhos pequenos de 5 e 1 ano. Também cuido dos 2 filhos da minha irmã, de 8 e 6 anos, depois da escola e durante as férias de verão. Ela envia lanches para todas as crianças e me paga uma pequena quantia em dinheiro. Nunca pedi muito porque nunca foi um grande problema para mim e eu gosto de ver minha sobrinha e sobrinho. Mas agora as coisas mudaram. Minha irmã está noiva e o futuro marido dela mora em outro estado com seus 2 filhos. Minha irmã já me disse que eles esperam que eu cuide deles. Perguntei quando conheceria as crianças e ela disse que elas chegariam pouco antes do casamento e eu começaria imediatamente. Eu disse a ela que gostaria de conhecer as crianças primeiro e ela disse que querem começar no caminho certo como uma família misturada, o que significa tratar as crianças da mesma forma. Ela disse que quer que elas tenham esse tempo juntas depois da escola. Eu disse a ela que entendia, mas não me sentiria confortável cuidando das crianças por longos períodos quando não as conheço e as terei conhecido 1 ou 2 vezes antes de serem colocadas aos meus cuidados. Minha irmã perguntou por que eu não posso simplesmente abraçar uma grande mudança e me jogar nela. Eu disse a ela que se ela estivesse disposta a me dar algum tempo para conhecer as crianças. Ela disse não. Então eu disse a ela com firmeza que ela precisaria encontrar outra pessoa para cuidar das crianças. Minha irmã me disse que eu estava realmente mostrando que só considero família aqueles que são parentes de sangue. Mas eu me sentiria da mesma forma se meu irmão voltasse para casa depois de vários anos e me pedisse para cuidar de seus filhos que nunca conheci, e eles são parentes de sangue. Para mim, é apenas uma posição que requer um relacionamento próximo e existente para que eu me sinta bem com isso. Sou a babaca? A comunidade declarou que o OP não é o babaca nessa situação. Sou o babaca por usar uniformes cirúrgicos mesmo não sendo enfermeira? 5 anos atrás, quando eu estava no ensino médio, consegui um emprego como técnica de canil em uma loja de animais. Quando consegui o emprego, me disseram para comprar alguns pares de uniformes cirúrgicos e que eu precisava usá-los para trabalhar todos os dias. Eu ajudava as pessoas pela loja como todos os outros funcionários, mas meu principal trabalho era ajudar o veterinário a cuidar dos filhotes. Obviamente, o veterinário fazia o trabalho pesado e eu estava lá apenas para ajudar. Não sei ao certo por que era necessário usar uniformes cirúrgicos, sendo que a coisa mais médica que eu fazia era dar remédios aos cães. Acho que era apenas para que os técnicos de canil parecessem profissionais, o dono era um pouco pretensioso e sempre preocupado em parecer profissional. 3 anos atrás, quando comecei a faculdade, tive que sair do meu emprego na loja de animais. Estava determinada a pagar minha faculdade sem pegar empréstimos estudantis, e por mais que eu amasse aquele emprego, ele não pagava muito bem. Quando saí, me desfiz de todas as blusas dos uniformes, mas mantive as calças porque, como se vê, as enfermeiras estavam escondendo de nós que uniformes cirúrgicos são realmente confortáveis. Eu os trato como moletons. São confortáveis e algo para eu usar em casa nos meus dias de folga, mas nunca sairia em público com eles. Avançando para 2 dias atrás, quando saí para verificar o correio usando alguns dos meus antigos uniformes sem pensar. Nossa vizinha, que mora em frente às caixas de correio, estava regando o jardim e se animou quando me viu. Ela ficou toda animada e me contou que sua filha era enfermeira e que sabia que eu estava na faculdade, mas não sabia que eu estava fazendo faculdade para ser enfermeira. Então, claro, eu a interrompi e disse que na verdade estou na faculdade fazendo um curso de história e expliquei por que tinha os uniformes e tudo mais. Dizer que ela ficou brava comigo por usar uniformes cirúrgicos seria um eufemismo. Ela comparou isso a valor roubado, quando as pessoas se vestem como veteranos e socorristas sem serem. Ela continuou falando sobre como sua filha trabalhou duro para se tornar enfermeira e que as enfermeiras conquistaram o direito de usar uniformes cirúrgicos. Fiquei um pouco perplexa, porque não estava tentando me passar por enfermeira, e agora uma das minhas vizinhas, que mal conheço, está me dando uma bronca no meio do nosso bairro. Ela postou no Facebook naquela tarde que viu alguém em público usando uniformes cirúrgicos e que, quando conversou com a pessoa, descobriu que ela nem era enfermeira. Ficou muito claro que ela estava falando de mim, mas eu aprecio que ela tenha dito que era uma estranha em um supermercado, já que ela é amiga de muitas pessoas do nosso bairro. Eu nem considerei que poderia estar errada até ver como todos que comentaram em sua postagem concordavam com ela. Então, eu sou o babaca. A comunidade declarou que o OP não é o babaca nessa situação. Sou a babaca por dizer à minha irmã que o filho dela é especial apenas para ela? Eu, F26, tenho 3 irmãos mais velhos.
Este caso é sobre minha irmã mais velha, Abby, AF 37. Abby tem um filho, 5, e eu tenho uma filha, 1. Abby enfrentou anos de problemas de fertilidade e teve provavelmente mais de 10 abortos espontâneos. Depois ela teve o filho e, claro, ele era o bebê arco-íris milagroso de Abby, ficamos muito felizes por ela. Mas isso levou Abby a mimar o filho e deixá-lo fazer tudo o que quer porque ele é um milagre e ele é especial. Todo mundo sempre mordeu a língua quando se trata do filho dela por causa disso. No sábado, eu fiz a festa de primeiro aniversário da minha filha. Foi principalmente para a família e alguns dos meus amigos mais próximos foram convidados. Convidei Abby e o filho dela porque todo mundo da nossa família foi convidado, então me sentiria mal em excluí-la. Tínhamos diferentes atividades para as crianças fazerem. O filho de Abby não gostou de nenhuma delas. Ele ficou chateado porque nenhum dos presentes era para ele. Ele não quis comer nenhuma das comidas que tínhamos. Depois, ele tentou empurrar o bolo para fora da mesa porque, aparentemente, estava bravo que o bolo não era dele. Fiquei muito chateada com Abby por permitir que o filho dela agisse dessa forma. Ela disse que o filho dela é especial. Eu disse que o filho dela é especial apenas para ela, o que é compreensível. Mas para todos os outros, ele é um mimado insuportável, o que não deve ser ignorado só porque ele era o bebê milagroso especial dela. Abby me chamou de vadia e saiu chorando. Alguns membros da família desde então me chamaram de babaca porque eu nunca passei por um aborto espontâneo e não entendo como foi doloroso para Abby lidar com anos disso antes do filho dela. Não é que eu não perceba que o filho dela é especial para ela, mas isso não dá desculpa para Abby permitir que ele haja como um mimado insuportável. A comunidade declarou que o OP não é o babaca nessa situação. Sou a babaca por rir do meu colega de casa quando ele sugeriu que eu não tomasse banho durante a menstruação? Eu, 31F, moro em uma casa compartilhada. Um dos colegas de casa, Jack, M30, nunca morou com uma mulher além de sua mãe, mas gosta de dizer que está consciente das questões femininas e se autodenomina feminista. Por exemplo, ele não concorda com a frase sem útero, sem opinião, porque é meu dever estar informado sobre qualquer questão que possa me afetar se eu me tornar pai ou marido, o que é bom até chegar a este problema. Então, como a maioria das mulheres biológicas, eu menstruo. No entanto, não posso usar absorventes internos ou copos menstruais devido a uma condição chamada vaginismo. Só absorventes externos para mim, que maravilha. Eu também, eu sei, que choque, tomo banho durante esse período. Uau! Preparo um novo absorvente em uma calcinha limpa, tomo banho normalmente, me seco no chuveiro e depois visto a calcinha. E obviamente verifico se o banheiro está limpo. Jack nunca reclamou, nem ninguém mais, então eu imaginei que meu sistema estava funcionando. Corta para hoje, e eu não posso tomar banho por 48 horas devido a um teste de monitor cardíaco. Eu estava reclamando brincando sobre como ia sobreviver sem meu banho noturno e Jack olhou confuso e disse: "Qual é a diferença para quando você está menstruada?" Perguntei o que ele queria dizer e ele disse: "Bem, você não pode tomar banho durante a menstruação a menos que use um absorvente interno", e eu ri porque pensei que ele estava brincando. Ele já mostrou antes que pelo menos tinha um conhecimento semi-educado sobre mulheres, o que o deixou irritado. Jack disse: "Espera, bem, o que você faz?" E eu disse lentamente: "Eu tomo banho." Eu não estava entendendo, receio. Jack disse: "Sem proteger meu banheiro?" Ele não é o dono da casa, e então surtou. Aparentemente minha menstruação é anti-higiênica, pode causar infecção se ficar no chão do chuveiro, e ele estava sob a impressão de que eu não estava tomando banho durante uma semana quando estava menstruada ou usando absorventes internos. Eu disse que por razões que eu não posso usar absorventes internos e ele me disse que eu estou proibida de tomar banho quando estou menstruada, o que eu ri novamente, pelo qual eu pedi desculpas e disse: "Desculpe por rir, mas a audácia dessa afirmação." Eu disse a Jack que ele não tem como impor isso, nem eu vou seguir essa regra, e ele disse: "Tudo bem." Então toda vez que você tomar banho, você precisa desinfetar o banheiro depois, o que eu não pude evitar de rir novamente, pedindo desculpas, mas dizendo: "Estamos em uma casa compartilhada." Isso não é razoável quando outras pessoas precisam tomar banho ou usar o banheiro, e considerando que tenho certeza que pelo menos alguém mais faz xixi no chuveiro, é ridículo impor isso apenas em mim. Eu trouxe isso à tona e ele disse: "Ninguém faz isso, nunca ouvi falar disso na minha vida."
Então eu simplesmente tive que me afastar. Jack tem reclamado com outros colegas de casa sobre isso e dizendo que precisamos ficar de olho em mim, e todos nós apenas achamos que ele é absurdo por me proibir, mas alguns acham que eu deveria pelo menos tentar e comprometer, então estou confusa. Sou a babaca? A comunidade declarou que o OP não é o babaca nessa situação. Sou o babaca por fazer meu sobrinho morar comigo depois que ele foi deserdado? Meus filhos estão bravos comigo. Eu, Temi, cerca de 50 anos, tenho 2 filhos, Jamie, Temi 24, e Mia, Tef 22, cuja mãe é minha ex-esposa, Sarah, Tef, cerca de 50 anos. Nosso casamento desmoronou quando Mia ainda estava de fraldas. Sarah estava tendo um caso com meu irmão mais novo e engravidou do meu sobrinho, Caleb, Temi 20. Sarah e meu irmão acabaram ficando juntos, embora eventualmente meu irmão os abandonasse e se mudasse para outro estado quando Caleb tinha cerca de 2 anos. Até hoje, ele nunca mais viu o filho. Tínhamos a guarda compartilhada de Jamie e Mia, mas eles gradualmente escolheram passar mais e mais tempo na minha casa quando se tornaram adolescentes, pois sentiam que sua mãe gostava mais de Caleb. Desde o lockdown, Sarah mudou muito como pessoa. Ela rededicou sua vida a Cristo e se juntou a uma igreja online muito parecida com um culto. Recentemente, alguém da faculdade de Caleb o revelou como gay e Sarah o deserdou como filho, dando-lhe generosamente uma semana para sair de casa, sarcasmo, claro. Eu entrei em contato com Caleb e disse que ele é bem-vindo para ficar comigo de graça para que possa terminar a faculdade. Não há como eu ver um membro da família ficar sem teto sem tentar ajudá-lo. Depois de conversarmos, ele se mudou e ocupou o antigo quarto de Jamie. Meus filhos não moram em casa há algum tempo, então eu tenho espaço, e é muito bom ter a companhia de Caleb. O problema é que Jamie e Mia estão extremamente chateados comigo por deixar Caleb se mudar, considerando a história deles com ele e o favoritismo de Sarah. Eles dizem que outros membros da família poderiam tê-lo acolhido, que meus pais ofereceram, mas moram em outro país e que eu deveria ter perguntado a eles antes para considerar seus sentimentos. Jamie agora até se recusa a me deixar ver minha neta recém-nascida até que eu faça Caleb sair. Se eu sou o babaca, como posso consertar isso? A comunidade declarou que o OP não é o babaca nessa situação. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar sua opinião e se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!